O meu nome é José Alho e este é o podcast O Resto é Conversa. Neste episódio estarei à conversa com a escritora Mafalda Santos. Guionista de teatro e televisão, atriz, encenadora, professora de interpretação e escritora. Sinto que me está a escapar mais alguma coisa. Já sei. A voz invejável. Diz que foi aos 12 anos que se apaixonou pelo teatro depois de ter assistido a uma peça. Será que já a viram a minha convidada no teatro? Ou na televisão? Fez várias participações em várias novelas e séries conhecidas, como Morangos com Açúcar, na novela Laços de Sangue, entre outras. Foi Maria de Lourdes, na incrível série 1986 da RTP, e como escritora já deu várias cartas. Escreveu títulos como Conta-me Escuridão, Do Outro Lado, Enquanto o Fim Não Vem e a história de Coco que aprendeu a ser ovo, com ilustrações de Marisa Silva. Dia 3 de fevereiro lança a nova obra Aquilo que o Sono Esconde. Se já leram alguma obra da autora, sono é o que não vão ter. Escreve um misto de terror e outro estilo que ainda não existe. Que nome lhe poderíamos atribuir? É o que eu quero descobrir. Por isso é que a convidei. E o resto é conversa. Olá, Mafalda. Olá, obrigada pelo convite. Obrigado eu por aceitar o convite. Que género de escrita é esta, da Mafalda, que pelo menos para mim é difícil de rotular? É uma escrita surrealista, distópica, e penso que isto resume muito bem aquilo que eu escrevo. Eu gosto muito do absurdo. Acho que o mundo em que vivemos é de veras absurdo, é de veras distópico, portanto, não me faz sentido que a literatura não o possa ser também, sendo que é um espelho do mundo. Nos dias de hoje, parece que estamos a viver um mundo distópico, por vezes, Sim, não é? totalmente, sim. Numa entrevista à Fábrica do Terror, uma entrevista conduzida por Sandra Henriques, isto foi, acho que foi quando lançou o primeiro livro, Já não me recordo bem, mas penso que sim. há uma frase dita pela Mafalda, várias frases, um excerto dito pela Mafalda que está destacado nessa entrevista, e que é o seguinte: o horror tem essa capacidade de, por metáfora, mostrar aquilo que são as características dos seres humanos, os lados mais negros da nossa psique que nos levam a coisas como o egoísmo, a ganância, a capacidade de nos atropelarmos uns aos outros para atingirmos fins. O terror é uma forma, entre aspas, colorida, de servir essa realidade às pessoas. Quando o vemos, por essa lente, identificamos o horror que está em todos nós, nas nossas vidas, no mundo. A Mafalda acha que as pessoas têm receio de serem confrontadas com este lado negro que todos nós que temos. Acho que sim. Acho até que estamos progressivamente, todos nós, mais desensibilizados para o horror que se passa no mundo. Basta ver aquilo que nos entra pela casa adentro, na televisão, em todos os telejornais, a quantidade de mortes que deixam de ser facilmente deixam de ser pessoas e passam a ser números. E dos números nós conseguimos facilmente afastar-nos. E a ficção tem essa capacidade única para já de nos apanhar num estado de vulnerabilidade, descontração, de estarmos em nossa casa a ver um filme ou a ler um livro. E nesse estado mais vulnerável, de repente somos atingidos por coisas por aquela história que, sendo afastada de nós, porque não somos nós, mas que nos toca porque espelha não exatamente a situação em si, mas o sentimento, a postura, a atitude, o egoísmo que já sentimos em nós ou que já vimos noutros, ou que temos vergonha de assumir que de alguma forma também o temos e que o tentamos mascarar de outra coisa. Acho que a literatura tem esse poder muito grande e esse papel de nos sacudir e de nos acordar para a realidade. Seja através de livros de não-ficção, seja através de distopias, seja através de um livro de surrealista ou de terror, mas que nos abane para uma realidade que existe. E como é que a Mafalda vê, como é que se sente acha que em Portugal este género ou este tipo de escrita ainda está muito apagado? Acho que sim, acho que não é um problema só português, enfim, é um problema mais português do que de outros sítios, porque somos um país muito pequenino, a escala é minúscula. Mas são géneros que são vistos com alguma desconfiança
pelas grandes elites literárias, digamos assim, mundiais. Em Portugal, a desconfiança que existe não é em relação ao género, Ok. é em relação aos autores portugueses. Especialmente se forem jovens, especialmente se forem mulheres. Porque é um género muito associado a grandes nomes internacionais, não é? Ninguém estranha uma, um thriller de Stephen King, ninguém estranha um livro surrealista do Murakami, mas são homens e são já com a idade que têm e que conquistaram, com a carreira que desenvolveram. Mas se for uma mulher portuguesa, há uma desconfiança do leitor português que, por norma, é um bocadinho conservador com os escritores portugueses que não são os grandes nomes. Mas as distopias e os livros que confrontam o leitor com realidades absolutamente horrendas existem também em Portugal. Aliás, o nosso único Nobel é um escritor de distopias. É um escritor que confronta o leitor com realidades terríveis, horrendas, trágicas ao máximo, distopias absolutas. Para mim é o maior escritor de distopias do mundo, é José Saramago. E aí já ninguém diz nada. Mas também as elites literárias não gostam muito que se diga que José Saramago escrevia distopias. Mas aquilo são distopias. São distopias, porque através dessa lente da distopia olhamos para a realidade com outro filtro e com outra capacidade de nos identificarmos com uma capacidade que estamos a perder por outros meios mais realistas. A distopia dá-nos essa distância, parece que é como quando pomos um quadro à distância, não é? A perspectiva, ganhamos distância, ganhamos perspectiva e conseguimos ver coisas que ao perto deixamos de ver. Sim. As distopias têm esse grande poder e o surrealismo também. Tudo aquilo que nos transporta para outras esferas que não são nossas, que nos obrigam a abrir portas dentro da cabeça e a pensar de outra forma, acho que são importantíssimas e ocupam um lugar muito especial na literatura. E depois também o significado, a interpretação que cada um lhe dá, que torna ainda mais rico depois a experiência. O trocarmos experiências relativamente a este tipo de livros, o que é incrível. Eu li enquanto foi o primeiro livro que eu li da Mafalda, Enquanto o Fim Não Vem, que por um lado eu estava ali a tentar perceber o que é que estava a acontecer ali, porque é uma história dentro de outra história, e já lá vamos, porque eu vou querer saber mais um pouco sobre como é que a Mafalda chegou a esta estrutura. E depois chega ali a um momento da história, que eu não vou revelar, as pessoas terão de ler, que há ali um detalhe da história que dá ali uma volta ao estômago. E acho que não estou errado quanto a isso, até porque eu já comentei com outros criadores de conteúdo sobre este livro, e quando eu falo deste momento específico que dá a volta ao estômago, ninguém, acho que as pessoas devem ter passado à frente isso, com certeza, porque não sabem do que é que eu estou a falar. E depois, no final, o livro, para além de nos dar um misto de mais outra volta ao estômago, com aquele final, também faz-nos ver a história de uma perspectiva diferente, porque aquilo é, como é que eu ia te explicar? É outra história. Ou seja, aquilo que a Mafalda fez nesse livro é incrível. Eu confesso, porque eu não era um leitor, não lia regularmente, e foi a partir do ano passado que comecei a ler, e acho que o livro da Mafalda nunca mais me saiu da cabeça, porque eu nunca tinha lido, nem nunca tinha visto algo deste género. E foi incrível, foi uma leitura que me ficou na memória, e tenho que lhe dar os parabéns por essa obra, porque foi incrível, incrível. Aquilo que eu quero saber é como é que a Mafalda pega nestas características que estamos a falar aqui, nestas características humanas, e como é que as transforma em histórias, de coisas, do conhecimento que vai tendo, de experiências, de coisas que lhe vão contando, ou de coisas que vai lendo, vendo, como é que
como é que transforma isto? Onde vai buscar estas experiências, estes lados mais negros e as transforma em histórias? Então, especificamente para o Enquanto o Fim Não Vem, foi um livro que atropelou outro. Eu estava a Ok. escrever Aquilo que o Senhor nos Esconde, Ok. quando me ocorreu a ideia para o Enquanto o Fim Não Vem. E ocorreu uma ideia porque o Enquanto o Fim Não Vem é um livro, de certa forma, muito autobiográfico do meu processo de escrita. Ok. Porque eu sou uma escritora jardineira. Eu não faço nenhuma estrutura, não tenho a arquitetura do livro toda a priori na minha cabeça. Ok. Nem a estrutura, nem rigorosamente nada. Eu tenho uma ideia central, apenas, que eu sei que quero desenvolver e que lá quero chegar. Como é que lá chego? De onde parto? Por onde passo? E aonde vou chegar eu não sei, quando começo a escrever. Nunca sei. E isso é que me dá o grande prazer da escrita. Eu costumo dizer, muitas vezes, que para mim escrever um livro com uma estrutura já toda muito desenhada seria como ir fazer uma viagem à volta do mundo para a qual eu já soubesse o que é que iria acontecer em cada sítio E por acha onde que é eu passasse. condicionante? Se eu já soubesse tudo o que ia acontecer nessa viagem, eu já não tinha interesse em fazer a viagem. Ok. Isso é O que, interessante. o que me estimula, o que me prende durante um ano e tal, que demora a escrever um livro, àquele objeto, daquela escrita, àquela história, é eu não saber também, como se fosse leitora, o que é que vai acontecer a seguir. E ser levada pelas personagens e pela narrativa e ser surpreendida. Porque eu sou constantemente surpreendida pela história. E isso é o que me estimula e prende. No caso do Enquanto o Fim Não Vem, é autobiográfico porque eu passo um ano com estas personagens, deito-me todas as noites a pensar na história que estou a escrever, a pensar nas personagens e, por vezes, em momentos de bloqueio criativo, com uma certa má consciência por não estar a conseguir tirar as minhas personagens de situações menos agradáveis em que as coloquei e estou com a incapacidade de as tirar de lá. E vou para a cama e penso e estou ali às escuras a pensar, porque talvez do meu lado do teatro isso me venha. Eu nunca consigo forçar as minhas personagens a caminhos que não sejam verdadeiros, que não sejam coerentes com aquelas características que eu lhes dei até aquele momento. Eu não consigo, para satisfazer a minha vontade de escritora, empurrá-las para uma situação que eu sinta que não é verdadeira, que não é orgânica, aquilo não aconteceria nunca assim daquela forma. Que eu vou sempre passo a passo, leio em voz alta, vejo se está a fazer sentido ou não, e se não estiver a fazer sentido eu não avanço, estou ali bloqueada. E um dia ocorreu-me, e se eu, enquanto escritora, um dia, estas personagens que dependem de mim e que eu estou a aprisioná-las em situações das quais, por incapacidade criativa, por um período de tempo, não consigo retirá-las, e se essas personagens me abordassem? E surgiu-me, desse momento de bloqueio criativo, surgiu uma ideia para o livro, e daí para a frente não tinha mais nada, e comecei a escrever, e surgiu Enquanto o Fim Não Vem. Isso é muito interessante. A Mafalda, de certa forma, vive as personagens. Sim. Isso é Eu muito vivo e quando interessante. acabo de escrever um livro, há uma sensação de luto. É quase como se Vazio? tivesse morrido alguém, como se tivessem morrido alguém meu conhecido, de facto. Porque há um vazio que fica, e talvez por isso, por se instalar um vazio dentro de mim, com o desaparecimento dessas pessoas, a partir do momento em que o livro foi aceito pela editora, vai ser publicado, já não é meu. Já está do lado de lá e eu fiquei esvaziada daquelas pessoas que durante um ano e tal viveram comigo. E talvez por isso comece logo a escrever outro livro, para tapar o vazio que ficou. Usa o luto das personagens do livro que terminou para começar outro. Sim,
E como é que a editora recebeu Enquanto o Fim Não Vem? A minha editora, a Diana Garrido, foi muito engraçado o e-mail que ela me enviou quando acabou de ler este livro, porque o e-mail dela tinha um palavrão gigante que não se Ok. pode dizer aqui. Ela adorou o livro e para mim foi o melhor elogio que ela podia ter feito, foi aquele grande palavrão que ela disse, porque de facto foi tão surpreendente e impactante para ela aquele filme final e o livro, todo o livro, que ela reagiu daquela forma e foi. A minha editora pouco edita os meus livros são muito pouco mexidos pela editora e estou muito satisfeita com a editora que tenho porque ela percebe muito bem o meu estilo e não tenta mexer naquilo que é o meu estilo, faz a sua parte de aconselhar e Claro. de ver o que é que precisa de mais desenvolvimento aqui e ali, eu ouço-a muito, mas nunca me tenta desviar daquilo que é o meu estilo e a minha linguagem. Demorou muito tempo para a Mafalda começar a ter algum feedback dos leitores Enquanto o Fim Não Vem? Não, enquanto o fim não vem, na mesma noite em que Ok. saiu acho que no dia 23 de outubro, no dia 23 de outubro de madrugada, eu já tinha pessoas que tinham lido o livro de enfiada, porque disseram que não tinham conseguido parar de ler. E isso foi muito engraçado, porque eu pessoalmente acho que nunca na vida consegui ler assim um livro em menos de 24 horas. E o livro não é enorme, mas tem quase 300 páginas. Portanto, alguém entregar-se de tal maneira e parar todo o seu dia e tudo o que está a fazer para acabar uma leitura é espetacular e foi um enorme elogio, porque no fundo é isso que eu procuro, que a pessoa não consiga parar de ler. Tenha de E saber o que é acho, que acontece a seguir. e acho que Enquanto o Fim Não Vem, a história e a capa estão em sintonia. E acho que eu adoro aquela capa, adoro as cores daquela capa, achei a capa incrível. A Mafalda deixa a total liberdade ao designer ou dá sugestões e tem as suas próprias ideias? Sim, dou sempre as minhas ideias ao designer. Há designers que captam imediatamente aquilo que eu quero. Foi o caso agora com aquilo que o Sono Esconde. O Duarte Lázaro imediatamente percebeu o tom do livro, aquilo que o livro. Eu nunca gosto que as capas ilustrem de uma forma muito literal Sim? aquilo que o livro é. Eu acho que nem, E, nem, nem deve ser para dar ao precisamente, leitor, dar ao leitor a espaço. liberdade de. Exatamente. Portanto, fujo sempre dessas capas muito ilustrativas ou capas com. Enfim, há capas com que eu não me identifico todo e na Penguin, pelo menos, os escritores têm uma grande liberdade para definirem aquilo que querem como capa. E no Enquanto o Fim Não Vem foi assim também. Eu dei as orientações, expliquei o que era o livro e depois fomos ali polindo e para trás e para a frente com imagens que iam chegando e eu enviava para lá dizer esta ainda não, vamos mais por aqui, até que se chegou ao fim de muito trabalho. Chegámos finalmente a esta capa que gosto muito. E agora falando do novo livro, eu já estive a ler o primeiro capítulo e parte do segundo. Deixou-me com vontade de ler tudo de uma vez só. Ahm, de certa forma, posso dizer que me identifico, pelo pouco que eu li e pelo aquilo que eu fui percebendo do que poderá ser o livro, posso dizer que me identifico um pouco com a personagem principal, por causa do sono, que eu tenho problemas de sono, Ok. e então aquilo eu, se calhar me posso rever um pouco na personagem principal, mas aquilo que eu quero saber é do que é que nos fala esta novidade. O que é esta novidade? Então, não quero fazer spoiler e os meus livros têm essa característica que eu não procuro, pelo menos racionalmente, não é uma coisa Sim, mas consciente, acontece. mas acaba por acontecer. São livros em que é difícil fazer uma sinopse sem dar grandes spoilers. Mas o que é que eu posso dizer? Posso dizer que é a história de um homem que se sente
é uma personagem, eu espero que se limite ao sono, as vossas parecenças, que fique por aí, que não tenham outras parecenças para além da questão do sono, porque é uma personagem muito incompleta. É um homem que se sente muito vazio, e que tem muita dificuldade em estabelecer laços emocionais com os outros. E mesmo no trabalho, pelo qual este homem tem, ele trabalha numa seguradora, ele é analista de seguros, ele tem uma relação quase de fidelidade absoluta por esse trabalho que faz, que o faz atropelar todos os outros valores que seriam naturais a uma pessoa. Valores de solidariedade, de justiça para com o outro. Ele não sente nada disso. Ele sente o dever de fidelidade à empresa e de não permitir que a empresa perca um cêntimo. Então luta para que indemnizações a pessoas que tiveram acidentes terríveis não sejam pagas, etc. E há uma coisa que lhe vai... Ele tem um segredo no seu passado, algo que lhe aconteceu na infância, que é algo que ele só sabe porque lhe contaram, ele não tem memória disso, porque era muito pequeno quando aconteceu, e porque foi algo tão traumático que ele de alguma forma recalcou esse evento, mas ele sabe o que foi. E tudo isto vai confluir para uma coisa que lhe vai acontecer e que vai abrir pórticos na sua consciência e na sua vida que ele desconhecia e que para mim foi muito fascinante escrever, porque a ideia do sono, nós sabemos muito pouco acerca de quase tudo. Nós, humanos, não é? Sim. Sabemos muito, andamos aqui num planeta que é uma coisa, um Berlim a rodar no espaço, num universo que não sabemos se é infinito ou que tamanho terá ou que existirá para lá. Sabemos muito pouco acerca do que se passa no nosso cérebro, não é? Também. Sabemos muito pouco o que se passa no centro da Terra ou no fundo do mar. Sabemos muito pouco acerca de muita coisa, de quase tudo, na verdade. E o sono é uma dessas coisas das quais sabemos muito pouco. Eu acho que é um universo tão fascinante e quase que pede, está ali a pedir para ser explorado na literatura, na ficção. E é isso que eu faço. Eu exploro uma teoria, neste livro, daquilo que existe em todos nós quando dormimos. E é uma teoria que é mesmo uma teoria dentro do livro. Neste livro também há um livro dentro do livro. Ok. Podem esperar isso. Eu estou-me a especializar na metaliteratura. O livro dentro do livro. Mas também não foi consciente, foi acontecendo. Eu acho que gosto muito disso e acabo por seguir para aí. E porque a vida em si também não é linear, não é? Nunca é só uma história, não é? As nossas próprias vidas são muitas histórias dentro de histórias dentro de histórias. Sim. Portanto, histórias muito lineares acabam por não me fazer sentido. E eu, sem procurar esses caminhos, acabo por ir lá parar. Porque o mundo é assim, a vida é assim. São histórias dentro de histórias. Ninguém tem uma linha reta na sua vida. Somos caixas e mais caixas e caixas e caixas. E eu não vou querer, eu vou tentar fazer esta pergunta para que realmente não haja spoiler. No primeiro capítulo, eu não vou dizer o que é, mas a Mafalda sabe do que é que eu estou a falar, que há um acontecimento no primeiro capítulo. Acontecimento? Sim. Há ali um acontecimento no primeiro capítulo. É dessa história que lhe foi contada à personagem e que esse acontecimento, que não se lembra, mas que lhe foi contado, tem a ver com isso? Esse acontecimento, não, ainda não. Ok. Então ainda Isso vamos saber lá mais à frente. Ok. O acontecimento que estamos a falar é a festa. Sim, exatamente. Não. A festa, digamos assim, o É uma evento introdução? que lhe aconteceu na infância Sim. abriu uma racha nesta Ok. personagem, uma racha emocional, psíquica, que vai permitir a entrada Ok. deste
desta outra coisa que vai acontecer nesta festa. E como é que foi a escrita deste livro? Este livro foi como todos os meus outros livros, um livro que se foi escrevendo a si próprio. E eu fui acompanhando o ritmo das personagens, da narrativa. É como um rio. Eu vou sendo levada e vou sendo surpreendida e de repente coisas que nunca me passaram pela cabeça que surgissem neste livro, de repente ali estavam elas à minha frente, claras como a água, e eu, como é que eu não vi que era isto, que tinha de ser isto? E é-me apresentado de repente. Portanto, esse é o meu processo de escrita, não há volta a dar. É assim que eu escrevo, é assim que eu gosto de escrever. E este livro foi sem dúvida assim, talvez mais do que nunca assim, porque dormir e sonhar é uma coisa que todos fazemos. Ao contrário de outras realidades dos livros que são distantes de nós e que eu nunca estive no lugar da personagem. Agora, o lugar de dormir e de sonhar, todos o ocupamos, portanto, não há ninguém que saia indiferente da possibilidade que este livro abre nesta história. E sobre o primeiro livro, que eu também vou ler, porque aproveitei aquela oportunidade, o Conta-me Escuridão. Tenho sempre um bocado de dificuldade em dizer este título, porque tem ali uma vírgula e eu penso que é tudo junto. Conta-me Escuridão, mas é Conta-me Escuridão. Como é que foi editar este primeiro livro? Como é que aconteceu? Aconteceu, foi absolutamente surpreendente a forma como aconteceu, porque eu, apesar de eu escrever há muitos anos, escrevo para teatro e para televisão há muitos anos, mas nunca me tinha passado pela cabeça editar um livro. Nem sei bem porquê, porque sou uma leitora compulsiva, leio muito, e colocava os escritores numa espécie de patamar inalcançável ao qual eu nunca me candidataria. Não me atreveria a isso. Mas por receio, por medo de... Porque achava que... Bom, enfim, todos crescemos e evoluímos e eu achava que era muito difícil, que nem valia a pena tentar, ou que não teria nada de... O que é que eu... Para eu escrever, quero poder comparar-me àqueles que eu admiro. Claro. Se eu não me puder comparar àqueles que eu admiro, deixa-te estar quieta, a escrever teatro e televisão, fazes isso bem. Os livros são outra coisa. Mas de repente vimos ali fechados em casa no Covid, na pandemia, e eu estava a dar aulas de teatro por Zoom, que foi em si também surrealista. Completamente. E tinha de fazer qualquer coisa para me ocupar, e então surgiu esta brincadeira entre mim e o meu marido, que pinta, que faz ilustrações e pinta, e ele começou a mostrar-me quadros de pintores internacionais e eu olhava para cada um dos quadros como se fosse um momento estático, uma fotografia numa história que faltava alguém contar. E eu disse, olha, vamos fazer esta brincadeira para nos distrairmos. Eu escrevo, olho para cada um destes quadros, escolhemos 8 quadros, e escrevo uma história para cada um destes quadros, e depois tu esqueces o quadro, olhas só, lês só o conto e ilustras o conto. E quando terminámos, eu disse, olha que isto acho que isto está com graça, podíamos tentar mandar para algum lado. E assim foi. E então, em pleno Covid, eu envio para a Penguin e não quero mentir, mas em 15 dias Tive uma resposta. tive uma resposta positiva. Eu atribuo essa rapidez a não haver ninguém a enviar para a Penguin coisas dentro deste género do terror, ainda mais com ilustração. Então acho que vim preencher ali uma cota qualquer que estava por ocupar. Tive sorte, porque de facto não é fácil editar em Portugal. E depois, a partir do momento em que editei esse, e a minha editora gostou, ganhei-lhe o gosto. Ganhei-lhe o gosto. Perdeu o medo? E agora ninguém me para, salve-se quem puder, que eu agora ganhei-lhe mesmo o gosto
e não para. Mais livros que venham. Tendo uma mãe professora e um pai jornalista, eu acredito que a leitura e a escrita tenham estado com a Mafalda desde sempre. A Mafalda lembra-se qual é que foi o primeiro livro que leu ou aquele que tenha ficado na memória? Tantos, meu Deus. Há livros até que ficaram muito na minha memória que eu comecei a ler muito cedo. E os meus pais liam-me muito antes de eu saber ler. Liam para mim. Eu acho que isso é fundamental, os pais lerem para as crianças, porque é isso que vai fazer. Precisamos de uma ligação emocional aos livros. E se a tivermos, ela é inquebrável. É impossível depois na idade adulta quebrar-se. Eu tive essa sorte. E li muita coisa. Li até livros cujo autor não me lembro, mas que me marcaram profundamente. Há um livro chamado A Aldeia Adormecida, que eu li quando devia ter os meus 9, 10 anos, que é um livro trágico, é sobre um avião que cai numa zona campestre, perto de uma aldeia abandonada, e há 2 crianças que sobrevivem. E essas 2 crianças tornam-se os únicos habitantes daquela aldeia abandonada. Eu hei de procurar, mas alô redes, se quiserem ajudar-me a ver quem é o autor da Aldeia Adormecida, tenho a certeza que se chama assim, e nunca mais perdi esse livro de vista. Eu sei que o autor não era português, era não sei se inglês, se americano, penso que inglês, e era um livro ternurento, triste, muito triste, mas que me marcou muito. Depois comecei muito cedo a ler os clássicos portugueses, li toda a obra dessa de Queiroz, li do Camilo, li o Virgílio Ferreira, e depois cheguei a Saramago. Gosto muito da nossa língua e acho que se escreve muito bem em português. Tanto autores considerados os clássicos como agora. Eu estou absolutamente rendida à quantidade e à diversidade da literatura que se faz neste momento em Portugal. É mesmo de encher o peito de orgulho e de esperança no futuro em que as pessoas de facto leiam, porque está-se a escrever tão bem e para todos os gostos. Não há ninguém que possa dizer que não há o género que eu gosto escrito por um autor português. Não é verdade. Há para todos os gostos e estamos mesmo a viver um período feliz, diria eu, da literatura portuguesa, novamente. Eu estou aqui a pesquisar para ver se encontro o livro que a Mafalda está. Isso era espetacular, aqui em direto. Disponível. Mas está aqui no Goodreads. Está aqui no Monique. A história de um rapaz e de uma rapariga perdidos na montanha, sem memórias de como ali chegarem e forçados a lutar pela sobrevivência. Será este? Deve ser, sim. É Monique, ela, não sei qual é que é a nacionalidade. Eu vou-lhe mostrar aqui a capa. Não sei se poderá ser a mesma capa ou não. É isso mesmo. Não posso. É isso mesmo. Marcou-me tanto esse livro. Era muito miúda quando li. Acredito que não seja um livro para crianças, mas o meu avô trabalhava na Bertrand. Era gerente da Bertrand do Chiado, o pai da minha mãe. Sim. Então trazia imensos... Tinha uma biblioteca em casa e trazia imensos livros e estava-me sempre a dar livros. Então eu tive acesso a livros que não eram exatamente, talvez para a minha idade ou aquilo que as crianças liam na altura. Ainda que eu tenha lido de fio a pavio Uma Aventura, Os Arrepios, eu li isso tudo também. Mas depois lia outras coisas, cruzava com outras coisas. E que engraçado, A Aldeia Adormecida, aí está. Eu vou tentar dizer o nome da autora, Monique Peyroton, de Ladeba. Foi traduzido por Luísa Douglas Soares. E sobre a primeira história que escreveu, lembra-se? Também já foi há muito tempo. Já escrevo histórias há muito tempo. Já escrevo histórias... Mas então, alguma que tenha escrito e que lhe tenha ficado para sempre na memória?
Talvez teatro. Ok. Assim que tenha ficado para sempre na memória, das primeiras, foi para teatro. Porque eu comecei a estudar teatro muito nova. Tinha 15 anos quando entrei para uma escola de teatro. Antes já Profissional de tinha escrito Cascais? O quê? Profissional de Cascais? Escola A Profissional de Escola Cascais? Profissional de Teatro de Cascais. E comecei a estudar muito cedo para ser atriz, ainda sem pensar nesta Na veia escrita. de escrita, mas como aquilo que eu quis ser até descobrir que queria ir para o teatro, eu queria ser jornalista como o meu pai. Foi isso que eu acho que desde que me conheço até aos 14 anos disse eu quero ser jornalista. E depois não segui por aí e se calhar ainda bem, ainda bem. Neste momento, a profissão de jornalista, Não está fácil, se bem infelizmente, que façam muita falta bons jornalistas e sim. jornalistas sérios. O mundo precisa de bom jornalismo, de jornalismo sério, é fulcral para um mundo livre, para um mundo democrático, para um mundo igualitário. O E para a jornalismo, desinformação que estamos a viver no momento, sim, que está a ficar muito perigoso muito perigoso mesmo. os dias que correm. Muito perigoso e com muita mentira a circular, assim, alegremente, impunemente. O jornalismo é importante. Mas acabei por não seguir por essa via, fui para o teatro e houve uma peça que escrevi no primeiro ano da Escola Superior de Teatro e Cinema, portanto tinha 18 anos. Foi uma peça de teatro chamada O Segredo, um pouco inspirada numa peça de teatro do Almada Negreiros chamada Antes de Começar. E foi um projeto muito giro, porque eu era da turma do Jorge Corrula Sim? e do Albano Jerónimo. E então esta peça, éramos nós os três. E então nós íamos ensaiar para um teatro amador, onde o Albano tinha lá uns conhecimentos, em Alhandra, o Teatro dos Esteiros, e eu ia de mota com o Corrula, com o Jorge, na mota que ele tinha, íamos os dois na mota dele, para Alhandra, e aquilo foi tão feliz esse período, divertíamos tanto. Depois andámos a fazer espetáculo em escolas primárias, e foi a primeira vez que um texto meu foi levado à cena e teve os seus espectadores. Agora tenho leitores, mas no teatro tenho o público que vai assistir e os atores que o interpretam. E há qualquer coisa muito mágica quando um texto que escrevemos é dito pela boca de outra pessoa e interpretado por essa pessoa, por esse ator, que lhe dá uma vida e uma leitura que o autor não tinha pensado. Isso é mágico de ver sempre. Portanto, talvez o segredo que andou por escolas primárias. E o nome já era assim um pouco mais. Também como os livros da Mafalda, O Segredo. Já era assim uma coisa mais. O que é que será? Sim. Ahm, a Mafalda escreve também para televisão, estou certo? Sim. Que alguma novela ou série ou filme, telefilme, não sei, que a Mafalda tenha escrito ou que tenha ajudado a escrever, que Eu seja do escrevi conhecimento do grande muitos anos público. para o 5 para a meia-noite. Eu era da equipa do Nuno Uau! Marco e durante 5, 6 anos escrevi para ele Como é que foi a ativamente, experiência? todas as semanas, para além de ser parte do elenco dele. Aliás, naquele período eu era a única mulher nas equipas todas. Não havia mais mulher nenhuma nas equipas, cada apresentador tinha a sua equipa, Ok. era um apresentador por semana, cada apresentador tinha a sua equipa, e a do Nuno era a única equipa que tinha uma mulher, e era eu, fui sobrevivendo, e E foi foi um período difícil. também muito, muito feliz, porque na RTP, naquele tempo, pelo menos, podíamos escrever tudo. Tudo. Havia uma liberdade criativa incrível, uma lufada de ar fresco, pelo menos nos canais privados, isso é mais complicado de fazer. Sim. Mas na RTP era uma liberdade total, e então nós divertíamos muito, foi muito enriquecedor esse período. O facto de ser a única mulher foi um momento difícil?
Sendo a única mulher? Não, porque a equipa, naquele caso, não, porque a equipa era muito boa, era muito unida e o facto de eu ser mulher foi uma surpresa mais para eles do que para mim, porque as mulheres já estão habituadas a trabalhar em ambientes com muitos homens. Sim. Especialmente na televisão, há sempre mais homens nas chefias Mulheres. do que mulheres, ainda é assim. Para eles é que foi surpreendente de repente ter uma mulher na equipa, porque as mulheres estão pouco, ou estavam, até há uns anos atrás, pouco associadas à comédia. Pois, sim. E de repente tinham ali uma mulher a fazer comédia e a escrever comédia para o Nuno Marco. Mas pronto, hoje em dia é um grande amigo, é alguém que eu tenho, que trago no coração, com quem mantenho um contacto muito estreito e que estará comigo para a vida. Nuno Markle, o criador também da série de 1986, Exatamente. certo? Sim, Essa série incrível, banda sonora incrível, sim, estava tudo. Foi uma série. Acho, acho que a RTP deveria apostar mais neste tipo de séries porque sim, sem dúvida. realmente muito bom. De alguma forma, não sei porque eu até pensei que pudesse vir a ter alguma continuação ou algo do género, mas. Sim, durante algum tempo nós pensámos que sim, acreditamos que sim, e o Nuno acabou, escreveu mesmo um episódio piloto que apresentou à RTP, mas depois a RTP mudou de direção Ok. e o projeto infelizmente acabou por não ir para a frente, mas o elenco, a equipa de produção, de realização, o Nuno Marco, toda a gente queria muito que acontecesse porque foi um projeto muito, muito feliz para todos. E como é que foi participar na novela, na série mais famosa entre os jovens, Morangos com Açúcar? Foi 2006, 2007 por aí que a Sim, Mafalda participou, não foi? foi surreal. Eu só Então, provei, imagino, um milésimo daquilo que atores como. Eu sei lá o que é que terá acontecido à Rita Pereira, por exemplo, quando saía à rua nesses tempos, eu nem consigo imaginar. Porque quando eu saía e a minha personagem não era tão importante assim, era uma loucura, nunca vi, era um efeito Beatles. Quem tivesse estado naquela série, os miúdos viam-nos na rua. Eu na altura não tinha a carta de condução sim. e dava aulas numa escola que a única forma de lá chegar era de autocarro. Então eu apanhava o mesmo autocarro que os alunos. Eu nem consigo descrever o que eram aquelas viagens. Eu tinha sempre dúvidas se eu chegaria viva ao destino, porque eles ficavam de tal maneira assoberbados pelo facto de estarem ali com a Elsa dos Morangos com Açúcar e não lhes passava no dia seguinte. Eu ia todos os dias no mesmo autocarro e no dia seguinte era exatamente com a mesma força e com a mesma vibração que eles corriam para mim e voltavam a pedir um autógrafo. Portanto, foi um fenómeno. Foi um fenómeno. Eu, na altura, tinha acabado de me licenciar em teatro, portanto, queria muito fazer coisas e fazer televisão e fazer teatro, ainda que teatro é o que eu gosto de fazer. Gosto muito de fazer séries como o 1986 e voltarei a fazer cinema também. Novelas foi uma coisa que eu fiz, está feito e não pretendo lá voltar. Mas pela. Porquê? Porque por ser um registro diferente, por ser muito. Porque aquilo que os atores falam, que gravar novela é muito puxado, realmente pede muito do ator. É por essa razão ou porque não lhe chama. Não lhe, Não me identifico com a linguagem ok. e não me identifico com o método. Eu formei-me como atriz porque gosto de descobrir uma personagem, de a desenvolver, de a trabalhar. E nas novelas aquilo é Pois, vai gravar 15 50 cenas cenas por por dia. dia. Ai, 15, ok, pensava que era mais. E Mas mesmo assim deve ser muita é coisa. muita coisa. É mesmo muita, muita coisa. Porque também exige um trabalho de memorizar, não é? Todo um trabalho que se calhar em teatro é feito
em termos de ensaios, é feito num período maior e que Sim. dá liberdade ao ator. Eu estou a falar como se fosse profissional da área, mas não sou, mas Não, mas é isso, há é, um período maior, é mas, a ideia mas, que eu tenho. mas o grande problema ali, porque os textos não costumam ser complexos, certamente nos morangos com açúcar não eram. Não, não. Eram textos diálogos muito diretos, muito quase intuitivos, era fácil decorá-los porque era intuitivo. Era mais o não ter tempo para ensaiar. Pois, Havia cenas que ficavam feitas à primeira. O ensaio era o take que ia para a televisão. E então era quase, os atores, nós estávamos ali quase a fazer de nós próprios. Com um pois. toquezinho de outra coisa qualquer, porque não havia tempo para explorar. Eu percebo que o produto não era isso. Eram os morangos com açúcar, era uma coisa para massas, para os miúdos. Mas para mim, como atriz acabada de sair da Escola Superior de Teatro e Cinema, habituada a ensaiar, a ter meses de ensaios, porque na altura já trabalhava profissionalmente em teatro e de repente estar ali a fazer uma coisa que não ensaiamos sequer, é decorar, chegar lá, debitar, está feito, isso para mim já não era representar. Então comecei a criar assim uns certos anticorpos em relação às Sim. novelas e pronto, sinto que neste momento estou muito confortável no lugar que encontrei para mim, estou feliz, é no teatro que eu me sinto bem e a televisão que eu fizer que venha, mas que seja televisão que me dê tempo para ensaiar, para... O cinema em Portugal dá esse tempo ao ator? Sim, dá mais do que a televisão, mais do que as novelas. Sim, no cinema tem de ser, porque o cinema é uma arte mais minuciosa. Completamente. E a televisão não devia ser assim. A televisão também devia ser, e nós vemos hoje em dia, caramba, temos plataformas inúmeras plataformas com séries e séries e séries de uma qualidade incrível. E aquilo é Incrível. feito para o pequeno ecrã. Sim. Tem um orçamento que cá não há, tem orçamentos incríveis e com orçamentos incríveis fazem-se coisas incríveis. Com orçamentos pequeninos e a ter de fazer 1400 episódios com orçamentos pequeninos, não há tempo para grandes avarias em ensaiar. E então é preciso produzir e às tantas é uma linha de montagem e o lado artístico da coisa fica um bocadinho pelo caminho, mas é o que é. É o que é. Eu acho que, pelo menos em termos de produção, um dos canais generalistas portugueses que tem apostado bastante na qualidade é a RTP, porque tem lançado séries muito boas e acho que se tem destacado dos outros canais. Eu tenho alguma curiosidade no teatro, porque eu tive uma brevíssima passagem pelo teatro, porque eu sempre quis fazer teatro. Os meus pais não tinham condições de eu ir para o grupo de teatro. E então, quando mudei de cidade para ir estudar, estive ali num grupo de teatro em que só cheguei a ensaiar. Infelizmente, tive que sair da cidade e não consegui ir a palco. E adorei a experiência, porque eu nunca tinha feito. E é aquilo que a Mafalda diz, é o tempo de quem está a representar. E então era o nosso tempo de construir. Eu lembro-me de estar incrivelmente verde no primeiro ensaio. E eu tenho imensa dificuldade em decorar o que quer que seja, e então texto principalmente, mas que nos últimos ensaios já notava ali que coisas que não eram características minhas, que eu dei à personagem e que me deixou completamente feliz, e que eu já tinha o texto à minha maneira, e à maneira da personagem, não literalmente como estava no escrito, e foi incrível. E quero saber como é que foi a primeira experiência de subir ao palco da Mafalda. Como é que foi? Estava aterrorizada? Sabia o texto? Eu fico sempre aterrorizada. Sempre, ainda hoje. E este ano faço 25 anos de carreira no teatro. É muita coisa. Comecei em 2000 e profissionalmente estreiei-me no Teatro Nacional em 2000, ano 2000. E já são muitos anos. Eu nasci em 99. Pronto. Estava eu com 18 anos no Teatro Nacional.
eu aprendi uma coisa com o Rui de Carvalho, que entrava nesse espetáculo no qual eu me estreiei, que me dizia, porque houve um dia que estávamos perto da estreia e eu desabafava com ele, dizendo-lhe: estou tão nervosa, não, acho que me vai dar uma coisa, não vou aguentar, estou tão nervosa. O Rui ainda fica nervoso. E ele disse: claro que sim, porque ficar nervoso é uma questão, é respeito, revela o respeito pelo público. Quando o ator deixa de sentir palpitações antes de entrar, é porque há qualquer coisa que tem de se reformar. Tem de ir fazer outra coisa porque há qualquer coisa que se quebrou. Esse desejo quase irracional, visceral, de querer corresponder à expectativa do público, de fazer bem, de fazer a pessoa ficar feliz, porque a pessoa pagou para estar ali sentada e está aquele tempo, dedicou aquele tempo a estar ali para nos ver. Portanto, tem de ser, temos de alguma forma, de justificar esse tempo e essa confiança que a pessoa depositou em nós. E o nervosismo vem daí, de querer corresponder a essa expectativa do público. E desse respeito que os atores têm de ter pelo público, porque é um ato também de nos despirmos e de grande vulnerabilidade, porque estamos ali, sem rede, não há, no teatro não há corta e repete, Sim. estamos É o ali que está. e o que acontecer, aconteceu. E isso é muito bonito, portanto, nunca deixamos de ficar nervosos, isso não acontece. Portanto, a Mafalda com 18 anos no Teatro Nacional, ou a Mafalda agora com quase 43, na peça que vai fazer agora, vai ficar nervosa igual. Eu acho que talvez até mais, porque à medida que vamos crescendo e tomamos consciência da responsabilidade, do peso das coisas, do significado das coisas, o nervosismo é maior porque a responsabilidade é maior e a noção de tudo é maior. A Mafalda quer deixar algum apelo para as peças que está... Sim, então, dia 12 de março, estreia no auditório do Tagus Parque, Lusitânia Comedy Club, que é um texto do Nuno Marco, do Frederico Pombares e do Francisco Martiniano Palma, que eu vou encenar e que eu entro também como atriz. É uma comédia cuja sinopse diz simplesmente uma reflexão perfeitamente inútil sobre a magnífica história de Portugal. É uma comédia muito monty-pythiana, é uma espécie de obras completas de William Shakespeare em 97 minutos, mas sobre a história de Portugal. É muito, muito, muito divertido. O elenco tem nomes como o António Machado, o Tiago Aldeia, o Luís Oliveira, o Pedro Luzindo e a Ana Freitas. E prometemos ali durante 1h30 não deixar o público respirar de tanto rir. De rir. Sim. E depois, dia 11 de Abril, se quiserem continuar em comédias, eu no teatro tenho feito muitas, não só comédias, mas tenho feito muitas comédias. Uma comédia que é a sequela de uma comédia que foi um sucesso ano passado, que foi A Companhia, e agora em Abril estreia a sequela dessa Companhia no Teatro Esfera, a partir do dia 11 de Abril, não percam, com o António Camelier, Cristina Cavalinhos, Isabel Ribas, Jorge Estreia, Tiago Ribas e Ana Landum. Uma comédia muito, muito divertida, com instrumentais do magnífico Artur Guimarães. No Lusitânia Comedy Club temos música, orquestrações do João Só. Portanto, é uma equipa muito forte e são 2 espetáculos muito, muito seguros para quem gosta de se rir e quem precisa de pensar noutra coisa e de utilizar o riso para exorcizar demónios que todos os temos, e com o riso exorciza-se também muito bem. Completamente. Uma última questão. Sendo a Mafalda uma contadora de histórias, o que é contar uma história para si? Conto para já para quem é que estou a contar a história. É conhecer o meu interlocutor. E conhecendo, posso decidir aquilo que vou contar para tentar impactar a pessoa da melhor forma.
E acho que isso é o primeiro ponto. Se eu quisesse contar-te uma história agora, pela conversa que tivemos, já saberia como a dirigir. Eu acho que contar uma história é como escrever um livro, é como escrever uma peça, é deixar-nos surpreender pela história também. Quem conta tem de estar fascinado pela história. Quem conta a história tem de sentir a vertigem da própria história. Não pode estar num controle tão grande da história que a torne maquinal. Tem de estar deslumbrado pela história também. Esse deslumbramento de quem conta a história, de quem modula a história com a voz, de quem dá sentimentos à história, é que faz quem está do outro lado a ouvi-la a ficar encantado com ela. É isso. Obrigado. Obrigada.